Bom dia, engenheiro João, bem-vindo às conversas da Água Global. Desde já agradeço a sua participação e vou já direto à primeira questão, perguntando-lhe, a Navigator Company assumiu o compromisso de atingir a neutralidade carbónica nas suas fábricas até 2035, antecipando assim as metas da União Europeia estabelecidas, que são para 2050. Nesse sentido, perguntava-lhe quais são as medidas que têm vindo a ser implementadas nas vossas fábricas. Efetivamente, em 2019, a Navigator acabou por tornar-se a primeira empresa portuguesa, e é um facto, também uma das primeiras a nível mundial, que assumiu esse compromisso de antecipar em 15 anos, face aos objetivos nacionais e europeus, esse compromisso de antecipar em 15 anos a neutralidade carbónica nos seus complexos industriais, o que nos permitirá ter até 2035 todas as unidades fabris neutras e atingir nessa altura uma redução de 86% das emissões de CO2. Temos 4 grandes objetivos subjacentes a este processo, que nós chamamos de roteiro para a neutralidade carbónica, que passam por produzir 100% de energia elétrica a partir de fontes renováveis, reduzir 86% das emissões de CO2 fóssil, reduzir em 10% o consumo específico de energia até 2025 e depois realizar o offset dos 14% de emissões que não conseguimos eliminar, e vamos fazê-lo através da gestão florestal e, portanto, das florestas que nós gerimos. Portanto, a gestão florestal de facto, acaba por ser um pilar fundamental para esta estratégia da redução das emissões, uma vez que uma das características das florestas de produção é a sua capacidade de captura e de sequestro de carbono. Sendo uma espécie de crescimento rápido, com uma grande eficiência fotossintética, o eucalipto destaca-se pela sua capacidade de capturar carbono com valores de fixação muito superiores às espécies autóctones, só a título de exemplo, mais 7 vezes do que o sobreiro, ou quase mais 3 vezes do que o pinheiro bravo, e portanto é uma espécie que porque cresce rapidamente, também sequestra rapidamente e absorve rapidamente CO2. Depois, a floresta que gerimos tem um estoque equivalente já por si só a 6,1 milhões de toneladas de CO2, incluindo o carbono que não está no solo, e também é um facto que os produtos papeleiros que produzimos a partir destas fibras e destas madeiras, também eles são uma fonte de fixação de carbono, em muitos casos, até ao fim da vida. É no equilíbrio, achamos nós, entre as florestas naturais e as plantadas, que apostando nas espécies de rotação curta, achamos que pode estar uma das chaves fundamentais para também assegurar ao nível do planeta este papel de sequestro de CO2, ao mesmo tempo que se potencia o papel da biodiversidade de florestas naturais, usando-as também como armazenamento de carbono e reconhecendo o papel substitutivo dos produtos madeireiros, que são oriundos das florestas plantáveis e que são sustentáveis como consumidores de carbono. Portanto, nós temos em curso vários investimentos na neutralidade carbónica. Um dos grandes exemplos, concluímos recentemente, foi uma nova caldeira de biomassa na Figueira da Foz, foi inaugurada em 2020 e que fez com que 100% da energia utilizada nesta nossa unidade industrial da Figueira da Foz tenha passado a ser de fontes renováveis. Portanto, isso representa igualmente só por si uma 32% de redução de emissões em todo o nosso universo Navigator. Muito bem. Perguntava-lhe agora, em março deste ano lançaram uma nova geração de papel com sabão incorporado, papel tixu com sabão incorporado. Pedi-lhe para falar um pouco desta linha e também se têm previsto o lançamento de novos produtos e quais serão as grandes tendências que vão marcar o lançamento de produtos nos próximos anos. Muito bem. Este papel é um papel tixu, portanto um papel de uso doméstico ou de uso sanitário, e neste caso é um papel de uso doméstico que incorpora sabão. É da marca Amus, que é a marca que nós produzimos no grupo. É o exemplo do que se pretende atingir com uma nova geração de papel tixu, com valor incorporado e, portanto, com uma perspectiva de diferenciação positiva, portanto, que nos permite uma valorização maior dos produtos. Isto visa atingir, visamos com isto atingir um mercado de produtos multiuso, que garantem uma limpeza rápida e segura, portanto, simplifica o dia-a-dia nas famílias e dos cidadãos,
e ao mesmo tempo queremos que seja também uma solução muito mais higiênica, evitando também aqui, através desta tecnologia, a acumulação de germes e de bactérias. Portanto, tudo isto é feito incorporando uma tecnologia inovadora, que é chamada Aquactive, que basicamente é acabar por ter uma possibilidade de formar um sabão, uma espuma de sabão, em contacto, desde que o papel esteja em contacto com a água, e isso foi também dermatologicamente testado, com sabão produzido à base de aditivos de origem natural e feito com fibra virgem certificada pelo FSC. Portanto, isto é um exemplo de um produto com origem no papel, que é sustentável, que é biodegradável, que é ambientalmente responsável, que é obtido a partir de um recurso natural renovável, que é plantado e cuidado especificamente para este fim, e que substitui, muito importante, substitui outros produtos não recicláveis ou reaproveitáveis e, portanto, reduzindo a produção de resíduos e a poluição ambiental inerente a esses resíduos. No futuro, achamos que a bioeconomia tem aqui terá um papel fundamental, e já hoje está a sentir cada vez mais essa importância da bioeconomia. E os produtos e as matérias-primas da indústria da pasta e do papel serão substitutos ecológicos pela via bioquímica, bem entendido, serão substitutos ecológicos dos produtos com base no petróleo, obtidos pela via petroquímica, aquilo que chamamos recorrentemente de alternativa ao plástico. Por exemplo, os sacos de papel que já hoje produzimos na Navigator contribuem para o combate ao plástico de uso único, para a redução de derivados de petróleo que importamos, naturalmente, e isto o que fazemos com o papel é com o recurso nacional, e a redução do impacto ambiental negativo associado ao plástico. Mas a nossa aposta até vai mais longe, e o investimento nas tecnologias certas é meio caminho andado para impulsionar uma economia que queremos circular, que seja ancorada na inovação e na investigação e desenvolvimento, e por isso este modelo defende que os resíduos devam ser convertidos em subprodutos, promovendo a reutilização, recuperação e reciclagem. Nós, para isto, usamos o nosso Instituto de Investigação Florestal e Industrial, que é o RAIZ, que lá trabalhamos no sentido de procurar investigar novos materiais e novas aplicações, tanto com novas soluções para a madeira e as suas fibras, como com recurso a subprodutos do processo de produção de pasta e papel. E os caminhos de investigação do RAIZ, seja por iniciativa exclusiva do RAIZ ou em parcerias que desenvolvemos com vários outros parceiros, em particular universidades, estes caminhos de investigação passam também pelos biocombustíveis, pelos biocompósitos, portanto são novos produtos que são feitos a partir dos produtos que retiramos da árvore, não apenas a fibra, não apenas a celulose, e até aditivos alimentares que estamos em vias de obter. E, portanto, é esta a nossa aposta, e por isso acreditamos que o futuro da bioeconomia e, portanto, de produtos de nova geração feitos a partir das árvores são o futuro da sociedade. Muito bem. A Navigator está, de facto, empenhada na sustentabilidade ambiental. Passava agora para as questões mais políticas e perguntava-lhe o que é que pensa a Navigator Company da nova estratégia florestal europeia para 2030. Bem, a nova estratégia florestal é uma peça importante da arquitetura da Comissão Europeia na concretização do chamado Pacto Ecológico Europeu. Há um consenso, diria, sobre a necessidade de haver uma nova estratégia, de promover uma bioeconomia circular, promover a sustentabilidade das florestas europeias, isto visando atingir a meta da neutralidade climática em 2050. Mas, no nosso entender, achamos que deveria haver um bocadinho mais de coerência entre as diferentes políticas que abordam e impactam as florestas. Achamos que esta estratégia centra-se muito na função de consumidor das florestas e não contempla, por isso, uma contribuição holística que os produtos à base da madeira podem trazer para uma economia mais verde e circular, equilibrando funções de conservação e de proteção com funções de produção. As florestas europeias e a indústria de base florestal fornecem soluções integradas para o desafio climático global em grande escala, e já hoje o fazem. E, portanto, achamos que há muito potencial que permanece inexplorado com esta estratégia florestal que está a ser proposta.
Outra das iniciativas propostas pela União Europeia é plantar 3 mil milhões de árvores adicionalmente. Pois não deixamos de estar de acordo, pois são necessárias mais florestas na Europa, mas achamos que não basta proteger as nossas florestas apenas com a plantação de árvores ou converter as florestas em áreas de restauração da natureza, porque isso não vai chegar para contribuir a esses objetivos climáticos. Não temos área suficiente, nem isso é possível só por essa via. Nós estamos disponíveis para contribuir para esta iniciativa de mais floresta, através de um crescimento sustentável das florestas a longo prazo. Acreditamos que faz sentido fazê-lo, sem dúvida, mas as florestas precisam de ser mais cuidadas e mais geridas, ao invés de verem o seu uso limitado. Em vez disso, esta estratégia foca-se numa abordagem que limita o potencial da floresta e da indústria de base florestal. Isto porquê? Porque reserva para as árvores apenas um papel de sumidor, perdendo-se benefícios da bioeconomia através de substituição de materiais e combustíveis de origem fóssil, como acabamos de exemplificar, ou de colocar também de parte florestas para fins exclusivos de conservação e prescrever aos proprietários florestais medidas específicas de gestão, o que nós achamos que é subestimar a diversidade de práticas já existentes, que são inerentes a cada uma das regiões da Europa e cada um dos países, porventura, e que são necessárias no contexto de uma gestão florestal sustentável em todo o continente. Ora, tanto o Parlamento como os Estados-membros têm posições definidas defendendo o equilíbrio entre as várias funções da floresta e achamos que a Comissão deveria ter tido estas orientações em consideração. Por outro lado, há Estados-membros que já assinalaram a importância de respeitar a diversidade das práticas da gestão florestal sustentável, por exemplo, e por oposição, uma abordagem de gestão florestal prescritiva, que achamos que pode acarretar até aumento de calamidades e perda de oportunidade de adaptar as nossas florestas às mudanças climáticas, de acordo com diferentes circunstâncias que haja localmente. Portanto, achamos que as mudanças climáticas e a biodiversidade exigem que administremos mais e melhor. E, por último, achamos que esta estratégia deveria ser uma oportunidade para ajustar a abordagem baseada no risco, demonstrando que a madeira provém de florestas geridas, que são geridas de forma sustentável, de forma responsável, e esta estreita cooperação com os Estados-membros. Portanto, mas, naturalmente, que estamos, obviamente, disponíveis para contribuir em todos os aspectos desta frente. Passava agora para a política nacional. O Plano de Recuperação e Resiliência contempla cerca de 615 milhões de euros para a floresta, com investimentos que vão desde a gestão integrada da paisagem até ao cadastro de propriedade rústica. Na ótica da produção, o que é imprescindível ser feito com este financiamento? Bem, eu devo dizer-lhe que nós temos estudado e acompanhado desde todo este processo do PRR. A nosso ver, existindo seguramente oportunidades de desenvolvimento do setor, desde que se consiga uma articulação entre todos os atores, achamos é que nem todos os seus desafios são endereçados. A nosso ver, seria importante assegurar respostas para alguns desafios vou dar exemplos. Achamos que o primeiro era a necessidade de nós termos uma situação de referência que nos desse alguma estabilidade legislativa, o que nós chamamos aqui de necessidade de termos um pacto de estabilidade legislativa que promovesse apenas alterações pontuais na sequência da discussão de projetos e de linhas de trabalho estudadas e discutidas com os agentes do setor. Portanto, o setor já manifestou que está disponível para contribuir para esta normalização da produção legislativa, colocando a lei ao serviço da execução da política. Mas, infelizmente, não é isto que tem acontecido. Em segundo lugar, achamos que Portugal precisa de mais e melhor floresta. Aliás, ligando à questão anterior, a Europa toda precisa de mais floresta e de melhor floresta, como se viu. Porque isso representará mais carbono retido e representará mais biodiversidade e maior geração de valor. As florestas, a florestação de áreas que não são florestadas, não têm hoje floresta, e que são muitas das vezes uma causa gravíssima de incêndios, que são áreas de forte propagação e mais rápida propagação de incêndio, nós achamos que estas áreas poderiam vir a ser florestadas com espécies de produção, desde que se adotasse uma lógica de por cada hectare de floresta de produção instalada, teria que ser instalado 1 hectare de espécies autóctones de conservação e que seria obrigatoriamente também mantida e gerida por esta via.
Este regime deveria também vigorar complementarmente ao regime de trocas, que está previsto na legislação, mas que ainda não foi regulamentado, e aí poderia o promotor optar por um regime de perda de área, como é o caso do que está estabelecido, em particular da área do eucalipto, trocando área, mas com perda de área, ou então optar por um regime mais ambicioso em que achamos que o país também ganhava, ou seja, plantar-se-ia 1 hectare de área nova com a obrigação de plantar 1 hectare adicional de área de conservação. Por aqui, promover-se-ia o crescimento da área florestal nacional, nomeadamente a de conservação, de forma simbiótica com a de produção, e seria isto feito de forma responsável e sustentável, permitindo um equilíbrio natural entre espécies, e isto sendo feito com o envolvimento direto do setor privado. Em terceiro lugar, nós temos de facto um desafio de disponibilidade de matéria-prima. Achamos que com o PRR existe uma oportunidade para o desenvolvimento de políticas que fomentem a gestão agrupada de áreas, nomeadamente políticas de apoio à gestão agrupada de áreas, o que normalmente até podemos chamar condomínio florestal, e isso potencia a produtividade, potencia aumentos de escala, mais riqueza e coesão territorial, permite envolver vários parceiros, transformar territórios abandonados em áreas florestais equilibradas, com produção, com conservação, tudo isto feito de forma sustentável, ao mesmo tempo que se reduz o risco ao investidor e se aumenta a segurança das populações. A indústria, como já o manifestou, também está disponível para colaborar neste esforço de transformação da paisagem, achamos que é necessário, sendo esta uma excelente oportunidade de parceria pública em regime de co-criação ou cofinanciamento. Há um quarto desafio que passa pelo reforço dos atores do setor florestal, ou seja, nada disto se faz, ou seja, nós não poderemos ter mais floresta e melhor floresta se não tivermos bons atores capazes, enérgicos no setor florestal, e para isso é necessário apoiar prestadores de serviços e as organizações de produtores florestais. Nós estamos a falar, por exemplo, do desenvolvimento de uma linha de financiamento para reequipamento das empresas do setor florestal, as que desenvolvem atividades de silvicultura, associando isto planos de formação que reforcem competências, que traga novos colaboradores para o setor, e é hoje um problema gravíssimo no setor primário em geral e na floresta também, que é a falta de mão de obra e em particular falta de mão de obra qualificada, porque fazendo isto permitir-nos-ia ter agentes capacitados, e isto promoveria também um salto significativo de qualidade, de eficiência e de valor ambiental. Este reforço de competências tem que ser estendido também às organizações de produtores florestais, porque precisam de técnicos, precisam de ser financiadas de forma sustentável, até poderem garantir elas próprias essa sustentabilidade a prazo, e só assim, bem entendido, podem concretizar a sua missão. Em ambas as frentes, a indústria está disponível, mais uma vez, para colaborar, seja com formadores, seja com campos de ensaios, seja para contratação desses meios, enfim, estamos disponíveis. Um quinto desafio tem a ver com a redução do déficit de produção florestal e com a aposta nestas parcerias público-privadas virtuosas. O potencial da produção da área de eucalipto em Portugal está muito subaproveitado. Sabemos que com a introdução de uma boa gestão, com práticas cada vez mais modernizadas, com uma silvicultura cada vez mais precisa, com melhores plantas, é possível aumentar a produtividade média das plantações, portanto, ter mais rendimento por hectare com o mesmo esforço e com isto aumentar o rendimento dos proprietários. A falta de eficiência torna a nossa madeira na Península Ibérica, não é só um problema de Portugal, mas esta falta de eficiência torna a madeira da Península Ibérica a mais cara do mundo e, portanto, nós temos uma indústria que tem, de facto, um problema de escassez de matéria-prima e, por outro lado, tem matéria-prima já de si mais cara. Nós, se mantivermos um exercício muito simples só de demonstração, se mantivermos a área produtiva, com melhoria de produtividade, nós podemos passar a disponibilidade anual de 8 milhões para 10 milhões de metros cúbicos. Portanto, isto supriria uma grande parte das necessidades de importação de toda a indústria, ao mesmo tempo que poderia criar ainda mais oportunidades. Queria só encerrar esta questão dos desafios, que também achamos que devia ser focada e apoiada no PRR, tem a ver com o fomento da recolha e processamento de biomassa florestal, bem entendido. Nós temos um grande déficit estratégico, a recolha e tratamento de sobrantes florestais é importante e benéfica para o país. A criação de um mecanismo de apoio à recolha destes materiais pode permitir assegurar a disponibilidade de abastecimento para as unidades industriais
mas achamos que é fundamental criar uma rede de parques municipais de recolha de biomassa florestal e incentivar o equipamento dos prestadores de serviço de colheita, transporte e processamento de biomassa. Porquê? Porque hoje isto não existe ou existe de forma muito incipiente. E, portanto, para que haja mercado, para que haja oportunidades, todos estes agentes e todo este desafio da biomassa tem que ser apoiado. Muito bem, perguntava-lhe agora, relativamente à água global, quais são as principais novidades que a Navigator Company vai levar à feira este ano? Olha, eu antes de falar das novidades, gostava de lhe dizer que, acima de tudo, vamos para a agroglobal com muita vontade de aprender, com muita vontade de estabelecer contactos com os restantes participantes, criar networking, ter uma boa rede de stakeholders que nos ajuda naturalmente a crescer e ter ideias ou colher ideias que até vêm de outras áreas, nomeadamente do setor agrícola, é sempre um processo benéfico que nos faz crescer. E tem sido, de facto, importante para nós este processo de aprendizagem e de partilha nos últimos anos e, portanto, nas últimas edições da AgroGlobal. Teremos também a oportunidade de apresentar diversas iniciativas que teremos desenvolvidos na CELPA, portanto, a nossa associação do setor, e para além de outras que temos muito gosto em partilhar e que resultam de parcerias com fornecedores de equipamentos, onde uma recente alfaia desenvolvida, designada AERG, é um exemplo e foi desenvolvido com um parceiro privado, com a Fravisel. Por outro lado, através do Raiz, como já referido, o nosso Instituto de Investigação, também teremos a oportunidade de apresentar algum trabalho que temos desenvolvido no sentido de demonstrar a extensão do uso da fibra celulósica a outros produtos, a outras possibilidades, a outras perspectivas que se abrem, porque, como já disse, estamos convictos que este é um super material de futuro, que usaremos de forma crescente em múltiplos usos e que alguns começam agora a poder ser vistos e poder ser e demonstrados. E nós iremos apresentar alguns deles na AgroGlobal. Uhum. Há algum ensaio de campo que vão ter na feira e que mereça especial atenção por parte dos produtores? Bem, já de si, por parte da CELPA, nós temos lá desde há anos um ensaio de campo de eucalipto que, mais uma vez, achamos que irá atrair diversos interessados ao nosso stand. Para além disso, esperamos que seja possível também apresentar em demonstração algumas ferramentas em cujo desenvolvimento temos colaborado e, portanto, gostaria de dar destaque sobretudo a este ensaio de campo, que, como falei, mas há mais coisas que também temos muito gosto em mostrar. Ok. Mais coisas que os visitantes não devem perder no vosso espaço. Agradeço desde já a sua participação e vemos dia 7 em Valada do Ribatejo. Já não falta muito. Com certeza, obrigado eu, Margarida, e votos de maior sucesso para esta AgroGlobal, porque temos que vencer também as circunstâncias que temos vivido e esta realização física é fundamental e achamos que é uma excelente aposta. É verdade. Obrigado. Obrigado. E até lá. Obrigado. Até lá.